Olá! Hoje a gente tem um novo desafio, que é o mundo da adolescência. A gente vai se ater nessas aulas às particularidades do atendimento do adolescente em sua adolescência normal. Essa primeira aula será especificamente sobre a consulta do adolescente. Em primeiro lugar, qual que é a faixa etária que compreende a adolescência? A Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria define como adolescência o período de vida entre 10 e 20 anos incompletos. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera o período de 12 a 18 anos de idade incompletos e o Programa de Saúde do Adolescente do Ministério da Saúde define como o período entre 10 a 19 anos. Então, o período de faixa etária de congruência entre todos esses órgãos que definem essa faixa etária vai basicamente dos 10 anos aos 20 anos incompletos. Qual que é o conceito, né, da adolescência? É um período, a gente já definiu a faixa etária, mas é um período em que existem grandes transformações físicas, né, que compreende o estirão do crescimento, a menarca, a pubarca, a gente tem a reorganização psíquica, é o momento em que o ser começa a buscar projetos de vida e perceber o mundo não aos olhos dos pais ou da família, mas sim com seus próprios olhos. Então a gente tem algumas peculiaridades afetivas, sexuais, comportamentais, socioculturais e espirituais, no que diz respeito, por exemplo, à religião, à fé. Então a gente tem um grande número de desafios, de coisas novas que aquele ser tem que se amadurecer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem realmente uma capacidade reprodutiva que se inicia com o crescimento somático, a gente tem a autonomia de decisão do adolescente, a gente tem aquela identidade adulta. O que eu vou fazer quando crescer? Né? Então, acho que tudo isso se mistura e realmente é um desafio para aquele jovem, né? A gente tem umas condutas relacionadas a imediatismo, a impulsividade, a labilidade emocional. É um período em que a gente tem grande risco, né, para depressão. A gente tem um sentimento de onipotência e tudo isso pode resultar num risco para a saúde daquele paciente. A gente tem o início, né, das doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez não planejada. Então, tudo isso dentro de um contexto social que às vezes é difícil. Então, é importante a gente conhecer isso para ter empatia e levar isso para dentro da nossa consulta. O Paulo Freire já diz, né, que a rebeldia faz parte do processo de autonomia. Então, não se pode ser sem rebeldia. O grande desafio é canalizar essa rebeldia no sentido positivo, criador, e não acabar com ela. E é isso que a gente tem que ter na nossa mente quando a gente vai para uma consulta com um adolescente. Eles têm que se perceber valorizados, participativos, exercendo sua proatividade de uma maneira positiva. Então, a gente tem que estar munidos de empatia, de tranquilidade, sem julgamento de valores, para que a nossa consulta seja proveitosa para o nosso paciente. Então, a gente tem diversas particularidades na consulta do adolescente. A gente tem um grupo heterogêneo de indivíduos que precisam de um olhar atento às diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais. Alguns desses pacientes, eles estão na consulta contra a vontade própria. E aí é o momento que eles ficam mudos, né, calados e se fecham mediante a consulta, né? Então a gente tem que manter um sigilo, uma privacidade, um grau de confiabilidade para que aquele adolescente sinta a vontade de estar na consulta. Então a pessoa central na consulta é o adolescente, não é o acompanhante, não é o médico. Então a gente tem que desenvolver uma empatia de forma refinada, ter uma conversa sincera, clara, olho no olho,
ser cordial, evitar julgamentos de valores, porque isso afasta o paciente da gente, garantir uma privacidade, então ter um local apropriado para o paciente ser atendido, longe de outras pessoas, sempre alertando que existe um limite de questão ética também, que a gente vai definir nos slides mais para frente. Aqui a gente tem as situações em que o sigilo médico deve ser interrompido ou mantido na consulta dos adolescentes. A partir dos 16 anos, o paciente tem autonomia, por exemplo, para querer ser atendido por um médico de adulto, um clínico, um generalista, né? Mas antes disso, a gente tem que saber lidar com essa questão de quebra de sigilo e de manutenção de sigilo. O que é dever, o que é direito, né? Então, a quebra do sigilo, ela deve acontecer, por exemplo, na presença de qualquer tipo de violência, maus tratos, violência sexual, bullying, cyberbullying, né? Por exemplo, relacionamentos abusivos também, né? A gente tem que cada vez mais tentar prevenir dependência, né, de drogas, de álcool. Então, sempre quebrar o sigilo quando há um risco, né, de dependência química. Naqueles casos de cutting, por exemplo, de autoagressão, ideação suicida. Quando há gravidez e abortamento, porque a gente também tem um outro paciente, tem uma outra vida que está em questão. Nos casos de sorologia positiva de HIV, né, tentar comunicar aos familiares e a parceiro sexual. Nos casos em que não há adesão a tratamento e que isso pode colocar a vida do adolescente em risco ou de terceiros em risco. Na presença de diagnósticos de doenças graves, né, quadros depressivos e outros transtornos do campo mental, por exemplo. Em contrapartida, a manutenção do sigilo, ela deve acontecer naqueles casos que os pacientes, né, verbalizam, por exemplo, um namoro ou iniciação sexual, né, desde que seja excluída a violência por sedução ou imposição explícita, a experimentação de psicoativos sem sinais de dependência. Ainda temos que manter o sigilo quanto às questões de orientação sexual, com conflitos de identidade de gênero, naqueles pacientes que a gente vai prescrever contraceptivos. Então, o nosso papel na consulta é muito grande de prevenção de doença sexualmente transmissível, de gravidez indesejada. Então, nesses casos, a gente tem que manter o sigilo. Nos casos de doença sexualmente transmissível, também afastado da violência sexual e desde que o paciente tenha condições, capacidade cognitiva, né, e que esteja aderindo corretamente ao tratamento, a gente ainda vai manter o sigilo. Além disso, a gente tem que ter uma tendência a flexibilizar, né, o horário de consulta, o agendamento da consulta. A gente vive na era da informática, do WhatsApp, do Messenger, do Facebook. Então, agora a gente tem também a liberação de telemedicina. Então, acho que de uma forma racional, a gente pode ter essas atualidades, essas tecnologias a nosso favor e a favor do nosso paciente. Tenho certeza que ele vai ficar muito mais à vontade, né? Ele vem de uma era em que a informática está muito dentro do dia a dia, né? Então, por exemplo, o médico pode orientar por telefone aqueles pacientes que ele já conhece, aqueles que ele já prestou atendimento presencial, esclarecer dúvidas, né? Por exemplo, há um medicamento prescrito, uma terapia prescrita, né? Claro que não se exclui a consulta presencial, né? Porque a consulta do adolescente, além dessas particularidades em relação ao manejo, ao traquejo direto do paciente, nós temos também a parte de exame físico, de desenvolvimento puberal, em que é necessária a presença do paciente no consultório. Mas a gente tem que tentar trazer toda essa tecnologia, a gente vai estar ganhando o paciente, vai estar tendo mais facilidade nessa comunicação desse canal direto com o paciente.
As etapas da consulta do adolescente, ela vai ser um pouquinho também diferente, distinta, né, nas outras faixas etárias. A gente tem a parte da anamnese, do exame físico, a parte da orientação. Eu acho que é a parte mais importante. A gente vai ter também a parte de medicalização e de encaminhamento, se necessário. Então, a anamnese, por exemplo, ela pode não ser uma patologia, ela pode ser uma queixa, por exemplo, que aquele adolescente tem dificuldade para falar em público, ou que aquele adolescente tem interesse de uso de anticoncepção. Então, a gente vai ter uma abordagem muito ampla de aspectos físicos, sociais, culturais, espirituais, né? E a gente pode dividir a consulta em 3 momentos, né? A entrevista do paciente com o seu familiar, a entrevista com o paciente a sós e, por fim, o retorno do paciente ou do responsável para a consulta. Então, é uma consulta mais longa também. Num primeiro momento, com adolescente e familiares juntos, a gente vai tentar descobrir o motivo da consulta. Às vezes, o motivo da consulta com a presença do familiar é um, e com o adolescente sozinho é outro, tá? Isso pode variar, isso acontece com grande frequência. Então, a gente vai tentar levantar um histórico da situação atual e pregressa do paciente, um estado vacinal. Em geral, a gente tem a caderneta do adolescente, da vacinação do adolescente. A gente vai perguntar sobre dados gestacionais, que geralmente o familiar que vai passar para a gente, sobre os hábitos alimentares, lembrando que o nosso objetivo de consulta é muito de prevenção. A gente vai tentar descobrir qual é a dinâmica daquela família, então a gente vai tentar perguntar como é que é a configuração familiar, quem mora dentro do mesmo domicílio, qual é a situação conjugal dos pais, se há grau de consanguinidade, se existem outros familiares, como é que é a harmonia, como é que são as situações conflituosas no ambiente. Lembrando que nessa faixa etária é quando acontecem a maior parte dos conflitos, porque é o momento em que aquele adolescente quer ser ouvido, né? E às vezes ele não sabe como fazer isso. E aí começa um conflito, né? Pais e filho, adolescente, né? Tentar perguntar sobre as condições de habitação, o ambiente, como é que é o desempenho escolar daquele adolescente, se ele tem exposição a ambientes violentos, como é que é o uso de telas, o tempo de telas, como é o sono, o lazer, as atividades culturais, os exercícios físicos, a religião. No momento mais reservado, quando o médico está com o adolescente, a gente vai tentar traçar a percepção corporal e a autoestima daquele paciente. É o momento, a oportunidade do paciente se expressar de uma forma mais livre, mais aberta. Então, a gente tem que garantir um ambiente sigiloso, né? Tentar abordar novamente o motivo da consulta, que às vezes é diferente do relato da família. A gente vai tentar aprofundar sobre o relacionamento com a família, a ocorrência de conflitos, né? O que ele faz na hora de lazer, porque é nesse momento que a gente pode levantar alguns riscos sociais, né? Ou até risco social. O espaço em que esse adolescente transita, qual o relacionamento interpessoal, quais as crenças, as atividades religiosas, tentar investigar situações de risco de vulnerabilidade, né, sexual ou de dependência de álcool e drogas, tentar levantar alguma questão relacionada a comportamento sexual, de gênero, de orientação sexual, de saúde reprodutiva, tentar, né, prevenir, tentar descobrir, delinear a ocorrência de algum acidente ou alguma submissão à violência. Talvez aquele é o momento de você tentar ajudar aquele paciente. Né? E o tempo de exposição às telas, né? Os celulares, os notebooks, a televisão, o videogame. A gente sabe que o veículo, né? Essa era de informática, as informações elas vão, né? Muito rápido e podem ser usadas para bem-estar, mas também podem ser usadas como maneira, por exemplo, de estímulo à autoflagelação. Então, a gente tem aí uma dualidade, né, de riscos e de benefícios nessa era de informática, né?
Então a gente vai ter que estar bastante atento e a gente vai ter que estar também bastante antenado, né, ao que passa na TV, ao que tem na internet, para a gente saber a entrar nesse mundo do adolescente, que às vezes é um pouco diferente. No terceiro momento, a gente vai ter a consulta, né, o retorno dos pais dos responsáveis com o adolescente dentro do consultório, né, no momento em que há algum conflito evidente ou de violência familiar, a gente vai tentar, de certa forma, abordar essa família também, né. Em geral, a gente tem essas três etapas. Aqueles pacientes, aqueles adolescentes que não têm condições intelectuais, cognitivas, né, algum distúrbio psiquiátrico grave, ou até mesmo aqueles pacientes que não desejam ficar sozinhos com um profissional, a gente pode pular, né, essa parte da consulta e ficar só com a família dentro do uma família ou responsável dentro do consultório. Uma coisa interessante, eu acho que ajuda, né, um mnemônico, para a gente tentar lembrar algumas condições que são um pouquinho diferentes na consulta do adolescente, é o mnemônico HEADS, né, em que a gente vai perguntar coisas muito sobre os hábitos, né, desse adolescente e tentar levantar alguma situação de risco e tentar ajudar aquele adolescente que está com a gente durante a consulta. O H de home, lar, né? Como que é a dinâmica familiar, quais são as condições de habitação, quem que mora naquele domicílio. E de education, employment, né, de educação, como é que é o desempenho escolar daquele adolescente. Eating, né, o E de eating disorders para distúrbios alimentares, então perguntar bastante sobre os hábitos alimentares e qual a disponibilidade daqueles alimentos no dia a dia, né, por exemplo, frutas, legumes para alimentação saudável, se isso é disponível no seu domicílio. A de atividades com os pares, né, o que ele faz fora do colégio, o que ele faz fora de casa, qual é a comunidade que ele frequenta. D de drugs, né, drogas. Então, se esse paciente está exposto a drogas, é muito importante, porque eu acho que é o momento que a gente tem como interferir, né, durante a consulta. S de sexualidade, S de suicídio e depressão, a gente tem como uma faixa etária em que a gente tem grandes novidades, uma faixa etária em que esses adolescentes, eles não são mais crianças e eles não são adultos, então a gente tem realmente uma dificuldade, né, de inserção na comunidade, na escola, na família, eles querem ser ouvidos, então às vezes isso não acontece da forma que eles idealizam. Então é uma faixa etária de grande susceptibilidade, né, à autoflagelação, a suicídio. Lembrando que a autoflagelação é o primeiro passo, né, para um suicídio. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso. E o S de segurança, né? É segurança física, é segurança emocional, né? Porque a gente tem tanto os maus tratos, a violência física e sexual, como a gente tem também a violência psicológica. Então, eu acho que esse mnemônico ajuda bastante e difere bastante da consulta da criança. Tá aqui um exemplo de abordagem por esse protocolo, né, conforme a sigla, o significado e o que a gente deve perguntar, né, então, que eu já resumi no slide anterior. Então, é bem importante para a gente estar sabendo como praticar durante a consulta. A imunização na adolescência, né? Em geral, a imunização ela segue o calendário básico vacinal. Aqui eu coloquei em destaque a vacina para o HPV, que eu acho que é a vacina que mais difere, né, do calendário básico vacinal para as crianças menores. Então, eu dei destaque à vacina do HPV. A gente sabe que o vírus do HPV são mais de 150 tipos, sendo que mais ou menos 13 são capazes de causar o câncer, né?
a gente tem uma probabilidade de infecção ao longo da vida no sexo masculino de 91,3% e no sexo feminino de 84,6%. Então a chance é muito alta, né, durante a vida. A gente tem o HPV como causador de 99% dos cânceres de colo de útero, né, e 63% dos casos de câncer de pênis, 91% dos casos de câncer de anal, né? 75% dos casos de câncer de vagina, 72% dos casos de câncer de orofaringe e 69% dos cânceres de vulva. Além daqueles tipos que são causadores das verrugas simples genitais. Então, a gente tem realmente uma alta incidência, né, desse vírus como causador de diversos cânceres, né? Então, a gente tem 2 vacinas do HPV licenciadas, né, a bivalente, que previne do subtipo 6 e 18, e a quadrivalente, que previne os tipos 6, 11, 16 e 18. Né? Então, o PNI ele acaba fornecendo, né, a vacina quadrivalente para as meninas de 9 a 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos. Por que tão cedo? A gente sabe que o início da atividade sexual no Brasil ela é precoce, então essas faixas etárias mais precoces para vacina seriam para que o indivíduo tivesse um tempo de um status, de uma resposta imunológica, tá? Então, a gente tem essas faixas etárias pelo PNI, mas a gente sabe, por exemplo, que indivíduos entre 9 a 26 anos, de ambos os sexos, né, que estejam convivendo com pacientes com HIV/AIDS, ou com pacientes oncológicos em quimioterapia ou radioterapia, ou os pacientes transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea, também, né, seriam indivíduos que poderiam receber a vacina. Né? Lembrando que os subtipos 16 e 18, eles são responsáveis por 70% dos cânceres de colo de útero, né? Já o subtipo 6 e 11, eles estão associados a 90% das verrugas genitais. Então, a gente tem um grande impacto da vacina no nosso calendário básico vacinal. Estima-se que 8 a 5 anos após a introdução da vacina quadrivalente no sistema público brasileiro, houve redução no HPV pelos subtipos 16 e 18 em 83% nas mulheres de 13 a 19 anos e 66% das mulheres entre 20 e 24 anos e 37% das mulheres entre os 25 e 29 anos. Então, a gente tem um impacto importante, principalmente nessa faixa etária mais precoce, né? O uso da camisinha também diminui a chance, mas não elimina a possibilidade de infecção pelo HPV, né? Com exceção à abstinência sexual por toda a vida, a vacina ainda é a medida preventiva mais eficaz contra o HPV. E os efeitos colaterais adversos são mais locais, sem grande gravidade, né? Como, por exemplo, dor, vermelhidão, inchaço, pode haver algumas manifestações sistêmicas, como febre, urticária, erupções na pele, dores musculares, articulares, né? Podem acontecer com menos frequência, e é uma vacina um pouco dolorosa. Então, eu acho que esse seria o principal efeito colateral, né, em relação à frequência, mas bastante tolerável e bastante importante para a saúde, né, como uma grande medida de saúde pública. E o exame físico, né? A gente vai ter uma aula especificamente de exame físico do adolescente, mas sempre lembrar de um ambiente com privacidade, com descrição, com uma explicação prévia do passo a passo. Aquele adolescente ele está desconfortável no consultório, então no momento que você acaba sem explicar o que vai ser feito com ele, isso aumenta a ansiedade e atrapalha realmente a comunicação médico-paciente.
Então, preferencialmente é um exame físico que deverá ser feito no sentido crânio-caudal, né, de forma segmentada, sempre cobrindo a região que não está sendo examinada, né? Em geral, os adolescentes na consulta eles estão tímidos, eles têm vergonha, então ir com calma. Sempre é recomendável a presença de uma terceira pessoa, que pode ser um familiar ou outro profissional de saúde. Então, o exame físico do adolescente, ele tem que constar dos aspectos gerais daquele indivíduo, o peso, a altura, o IMC, as pregas cutâneas, sempre aferir a pressão arterial, se possível, testar a acuidade visual, tentar definir o estado nutricional, fazer o exame físico da tireoide, da cavidade oral, a otoscopia, sempre visualizar a coluna vertebral e a postura. A gente tem, por causa do estirão do crescimento, um grande número de doenças ortopédicas nessa faixa etária. Fazer o exame neurológico e mental e o exame da genitália, que serão abordados numa aula específica. É interessante também, sempre na inspeção, ficar de olho nas lesões de pele, né? O adolescente ele tem uma predisposição à formação de acne, estrias, sempre também ficar de olho em sinais de autoagressão, né, para a gente poder estar abordando de uma forma correta. Uma importante ferramenta para a gente utilizar com essa faixa etária é a caderneta de saúde de adolescentes, né? A caderneta ela é disponibilizada nas unidades básicas de saúde, ela foi feita, né, idealizada pelo Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional da Adolescência. É uma ferramenta importante e que o adolescente deve portar durante a consulta. Ela foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde, né, como forma de apoio aos profissionais, adolescentes e às famílias, sempre promovendo a saúde, o autocuidado, né, e deve ser utilizada a partir dos 10 anos de idade. Existe a versão feminina e a masculina, né, e ela é usada principalmente pelos pediatras e pelos médicos da família, né, e a finalidade é facilitar o cuidado dessa população. Ela tem gráficos, né, de crescimento, espaço para o registro das medidas antropométricas, o que facilita, por exemplo, o cálculo da velocidade de crescimento. Ela também tem um espaço para os estágios de maturação sexual, as intervenções odontológicas, o calendário vacinal, o período menstrual na caderneta das meninas. E a gente tem ainda algumas informações, né, de questões comuns, como a acne, amizade, afeto, alimentação, uso de preservativo. Então, realmente é uma ferramenta bem a cara do adolescente. Então, que vai abordar os temas de uma forma mais acessível para esse público. Inicialmente, as primeiras folhas, elas têm um questionário, né, que é para ser preenchido pelo adolescente juntamente com seus responsáveis, sobre a história patológica pregressa daquele paciente, se ele já fez cirurgia, se ele tem alergia a algum remédio, se ele tem algum problema crônico, se ele já sofreu algum tipo de acidente, qual tipo de lazer, de esporte que ele realiza, né? Ele também consta uma parte sobre os principais itens do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então ele fala muito sobre os direitos e deveres, né, que foram definidos pelo Estatuto a partir da Constituição de 1988. Ele também consta de sugestões de alimentação saudável, de cuidados de higiene, ele incentiva a prática de esportes, ele fala um pouco sobre situações de risco, né, de drogadição, bem legal e bem compatível com essa faixa etária. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado pela Lei 8.069 e é um conjunto de normas que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente e define a adolescência como período compreendido entre os 12 e 18 anos de idade. Ele doutrina a proteção integral desse adolescente, evidenciando uma rede de responsáveis e um conjunto de direitos, né? A partir dos 16 anos, o adolescente ele tem autonomia
para optar por um atendimento médico, por exemplo, por um não pediatra, por um clínico generalista, né? E toda e qualquer exigência, como a obrigatoriedade da presença de um responsável para o acompanhamento no serviço de saúde, ele constitui uma lesão ao direito maior desse adolescente. Nos casos de internação hospitalar, é necessária a autorização do pai, do responsável, exceto naqueles casos de risco eminente de vida. Falando um pouco sobre os direitos e deveres do adolescente, a prevenção é um direito e um dever. Então, o que a gente tem na rede do SUS, né, como direito do adolescente? A vacinação, né, pelo PNI, a realização de testes rápidos para gravidez, para HIV, para sífilis, o acolhimento e o aconselhamento e o tratamento fornecido pela Unidade Básica de Saúde. Nos menores de 12 anos, esse atendimento ele deve ser feito junto com o responsável e nos pacientes acima de 12 anos, cabe ao adolescente avaliar sua condição de discernimento. Né? Aqui em Cuiabá, a gente tem uma rede de proteção social da criança e do adolescente, que é a Rede Protege, que auxilia, né, e faz o atendimento específico e orienta como é articulada essa rede na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária, principalmente nos casos de violência. E aí chegou a parte, acho que assim, complementar e muito importante, né? A gente tentou conhecer o mundo que vive aquele adolescente. Agora chegou o momento da gente, como instrumento de saúde, abordar alguns temas complexos, né? A gente tem que ajudar aquele adolescente a se planejar, a organizar o seu pensamento, né? Então a gente vai ter que começar a dar nomes, né? A gente tem uma ação, a gente tem uma consequência, uma reação, né? Então, qual é o risco futuro daquela decisão, daquele comportamento daquele adolescente, né? Vale a pena esse tipo de comportamento em troca, por exemplo, de recompensas imediatas? Então, a gente tem que fornecer mais oportunidade de aprendizado, né? A gente vai ter alguns riscos, né? Riscos saudáveis que promovem o crescimento e a gente tem que alertar aos riscos reais, né? Principalmente de drogadição, de suicídio, de depressão, de gravidez indesejada, de infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu acho que é um momento de conversa, de cara a cara com o adolescente. Acho que é a parte mais importante, né? Porque uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, sem você fazer parte do mundo do adolescente, eu acho que perdeu um pouco o sentido. Então, eu acho que essa é uma das partes mais complexas, né? E que a gente tem que estar livre de conflitos de interesses, conflitos de valores e estar aberto a essa conversa franca com o adolescente. E aí é que a gente tem o nosso papel, né, de prevenção. Tentar incentivar hábitos de sono, hábitos alimentares, tentar sempre falar sobre foco, sobre energia, né? Porque isso acaba também protegendo aquele adolescente da depressão, da ansiedade, do abuso de substâncias, né? Sempre falar sobre a prevenção de acidentes automobilísticos, falar sobre a prevenção da gestação indesejada e das infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente tem muitos desafios, né? A gente tem que incentivar, a gente tem que proteger aquele adolescente, a gente tem que fornecer autonomia e ajudá-lo a construir uma autoimagem, né? Então aqui estão algumas dicas, né, do que a gente pode fazer para tentar ajudar aquele indivíduo que está durante a consulta com a gente, né? Em primeiro lugar, fazer que o adolescente entenda que esse turbilhão de emoções e de alterações corporais, tudo isso é normal. Que a gente já passou por isso, que eles vão passar por isso e que tá tudo bem ele errar,
né? Tá tudo bem ele se sentir inseguro, tá tudo bem ele não saber como agir. Isso vai passar, isso é normal. Sempre ajudar o adolescente a se alimentar bem, a dormir bem, a praticar atividades físicas, né? A gente sabe, a gente sempre comenta, né, que quando a mente está ocupada, você fica bem, então isso também ajuda a prevenir, por exemplo, a depressão, o suicídio, né? Sempre incentivar o adolescente a ter uma visão positiva do seu corpo, né? O seu corpo é sua casa. Então, como é um momento que há muitas transformações corporais, é um momento que às vezes de insatisfação e isso pode se desenvolver de uma certa forma patológica. Então, sempre estar atento a isso. Ensinar os adolescentes a evitarem a droga, né, o comportamento de risco, certificar que aquele paciente está dormindo bem, que a dinâmica familiar ela é saudável, e tentar realmente protegê-lo de todas as formas de violência física, sexual, psicológica e ajudá-la a passar por esse turbilhão de informações. Então é isso, muito obrigada. A consulta do adolescente é bem complexa, mas eu estou aqui para tentar desmistificar como a gente pode conduzir isso no dia a dia. Até mais!